Obrigado pela entrevista, Fernando. Obrigado a você, Alexandre. Queria saber dos seus projetos atuais. Bom, vamos lá. No momento, eu estou numa produção fantástica chamada Marco e Máximo. Há 6 anos em cartaz, que são os meus filhos, e eu tive que, de uma certa forma, dar uma segurada, porque das minhas coisas que eu andava fazendo, eu tinha que colocar na agenda, né, a pauta descansar, por exemplo, eu não tinha, trabalhava muito. Mas aí, quando surgiu o Marco e Máximo, eu resolvi dar uma freada. Mas, por enquanto, eu dou aulas lá no Globo SP e agora no Armazém Cultural, como oficina de comédia dell'arte. No Globo SP agora eu vou trabalhar mais na parte de oficinas e também alguns coachings. E tenho feito coaching, né? Tenho dado coaching para alguns artistas, atores, atrizes, pessoas que estão necessitando de uma segunda opinião para um trabalho, ou então uma preparação para um teste. Tenho trabalhado muito com a BAA Talent Management, da Bel Oliveira, que tem indicado esses modelos e atores para testes e esse treinamento que eu faço. Fora isso, os comerciais de TV, quando me chamam, teste aqui, teste ali, mas em cartaz, peça mesmo, não. Eu quero retomar algumas coisas. Falei até para a Suzy que eu estava muito focado nos meninos e eu acabei abrindo mão das minhas coisas. E agora eu estou sentindo falta. Então é isso, a princípio, que eu me lembro assim, eu jogo muita coisa, umas ideias no Facebook. Uma delas é exatamente esse trabalho de coaching que eu estou chamando de pronto-socorro teatral. A pessoa está desesperada, não tem a quem recorrer, em vez de fazer uma oficina, esperar ter uma oficina, me liga, eu venho para cá e aí a gente faz essa preparação, esse coaching. Eu comecei fazendo com algumas pessoas, alguns amigos, etc. Mas o meu grande barato foi quando a Gabriela Duarte, que ia fazer Passione, me ligou pedindo ajuda, porque ela nunca tinha feito comédia. E aí ela falou, preciso de ajuda. E a gente começou a trabalhar o clown dela. No meio do processo todo, começaram a chegar os capítulos e ela falou assim, vamos parar um pouquinho com calma, podemos pegar um pouquinho? Eu falei, tranquilo, vamos lá. E aí eu fiz todo o trabalho de coaching para ela, para a novela, e acabou dando certo. Ela ganhou alguns prêmios, ficou bem feliz, e até hoje, quando dá, ela me liga, ou quando precisa. Fora ela, tem o Juno de Andrade, né, que também procurou, ouviu falar do meu trabalho, Pascoal da Conceição, e alguns que hoje agora estão na Malhação também, a Bruna Runa e o pessoal que está começando, que também aproveita e faça um treinamento para deixar a pessoa à vontade como diretor. A Gianni Albertoni me chamou para um espetáculo, quer dizer, o diretor dela estava lá fazendo, e ela falou, mas eu não estou sentindo firmeza. Você me dá uma olhada, você me treina? Aí eu fiz um treinamento com ela, mas pedi para ela, para não falar nada. Não fala para o diretor que está fazendo treinamento comigo. Por quê? Porque às vezes o diretor tem um pouquinho de ego, fala, mas o Vieira, que eles chamam de Vieira, o Vieira falou para fazer tal. Não, entra em conflito. O diretor tem muito, né, ego, muito, né? E o treinamento que eu faço é que ele mude, que o ator mude se for necessário. Então no treinamento eu já faço várias versões de uma mesma cena, porque ele já está sarado, quando pedir ele já está livre. Um treinamento mesmo, né? Um treinamento. Fernando, isso na sua história, eu vi que você começa em Londres, que você foi estudar mímica. Eu quero saber assim, no comecinho, aonde que surgiu o ator e por que a mímica? Vamos lá. Na verdade foi um pouquinho antes. O ator, ele veio desde pequeno, brincando. Lembro até que meu primeiro papel, assim, foi no primário, era um palhaço, era o Tico e o Teco. E aí me jogaram, eu fui lá. Eu imitava muito bem português, eu gostava de imitar português, não sei porquê. Daí eu fiquei com essa coisa no primário e tal. Aí no ginásio também me chamaram com o meu desenho para fazer o cenário da peça, na escolinha, bababá, e acabei fazendo como ator também. Mais pra frente, na faculdade,
eu estava assistindo uma apresentação de dança e vi uma garota muito bonita, né? E eu queria saber quem é essa mulher. E fui falar com ela, bailarina, estava fazendo a Rede TV, Jônia Guimarães, e a Jônia estava no espetáculo de dança-teatro. E eu falei, preciso arranjar um jeito de conhecer essa mulher. Aí eu falei, estão precisando de alguém para fazer o cartaz da peça? Falei, então, beleza e tal. Eu fui lá fazer o cartaz da peça e comecei a ver os ensaios. E conversando com ela, eu comentei que tinha feito na escola teatro e tal. E para bailarina é engraçado, você fez teatro, você já é ator. Você já teve uma vez, você já é ator. E eu falei, não, pera lá, gente, também não é assim, né? Eu não estudei, né? Não fiz escola. E aí ela falou, não, precisamos de um cara, porque um dos rapazes da peça, eram 4 rapazes e 12 mulheres, um dos rapazes teve que sair e tem essa vaga, topa. Eu falei, mas eu não danço. Não, você faz aula junto e tal. E acabei conhecendo o diretor, Júlio Vilan, e eles estavam montando um espetáculo chamado Voracidade, com os textos do Galizia. E aí, dança-teatro, comecei a fazer dança, e o Júlio Vilan, maravilhoso, ele tem um processo bem interessante, baiano, e tem um processo bem interessante, ele usa muito para criar as coreografias, músicas e textos. Coloca uma pessoa narrando um texto e você faz uma coreografia daquele texto. Para mim era uma coisa doida, mas entrava assim, tinha um paralelo muito com o que eu estava estudando, que era publicidade. E eu tive contato com semiótica, teoria da informação e etc. Tudo isso foi montando, né, mexendo. E aí eu acabei entrando na peça e durante as improvisações eu via coisas. Aí eu explico, não é nada... É que assim, o cara falava, você tá não sei o que, eu começava a enxergar. Então a música, eu via portas, janelas, eu começava a tocar coisas, tudo, né? E o pessoal falou, olha, não é bem dança o que você faz. Uma maneira de dizer, cara, não dança nada. Não é bem dança o que você faz. Tá mais no universo da mímica. Vai procurar a Denise Stoklos. Fiquei com aquilo, né? Porque eu gosto muito de ouvir as pessoas falam. Quando diz a voz do povo, a voz de Deus, nesse sentido eu acho também, né? Você fala, pô, tá todo mundo falando, vai por ali, por que eu vou contra, né? Ser técnico, cara, técnico e mecânica de precisão. Esqueci de falar, no Senai eu fiz 3 peças, foi mais daí que a coisa pegou. Mas aí eu fui procurar a Denise, fiz um curso com ela, foi ótimo. Na época, eu já tinha feito o Voracidade, o Dança Teatro, estava me preparando para um outro espetáculo que acabei fazendo, chamava Erik Satie, ou Não é Bom Falar do X da Questão, com as músicas e textos do Erik Satie, com o próprio Júlio Vilan também como bailarino, a direção do Reinaldo Renzo. E eu comecei a criar as coisas de forma didática, totalmente autodidática, né? E a Quito, que é a minha prima, Cristiane Pauli Vieira, que a gente chama de Quito, ela me chamou para fazer uma preparação corporal e atuar em escorial. E eu sei que foi um sucesso. Ganhamos o Jornada Sesc de Teatro e todo mundo me perguntava, porque tinha uma introdução em mímica, tinha todo um trabalho de dança-teatro dentro do espetáculo. Aí vieram me perguntar, Fernando, você é da linha do Lecoq, é do Marceau, você é mais dessa coisa do Decru? Eu ficava olhando, que diabo eles estão falando? Eu falei, não, acho que eu sou autodidata. Quando eu falei com a Denise e ela falou do Goulier e do Desmond Jones, eu fui procurar saber, e o Desmond tem a linha do Decru e influências do Lecoq, e o Goulier foi professor do Lecoq. Eu falei, entendi, vou para a Inglaterra. Peguei minhas coisas, só que antes de passar na Inglaterra, como eu tenho passaporte italiano, eu fui para a Itália. Cheguei na Itália com a intenção de continuar meu trabalho como publicitário. Na Itália, procurei saber sobre mímica, mas todo mundo que fazia mímica tinha estudado ou na França ou na Inglaterra. E eu fiquei com essa coisa do Decru na cabeça. Eu não sou muito bom de francês. Inglês já era um horror, mas eu falei, eu vou quebrar esse trauma. E acabei encontrando
na Itália, o curso de comédia dell'arte. Então o caminho para mímica do estudar passou pela Denise Stocks, pela Denise Namura, que é outra maravilhosa que me ajudou muito, me clarificou bastante. Mas chegando na Itália, eu falei, vou estudar comédia dell'arte. E o Fava tem um curso fantástico até hoje, o Antônio Fava. E lá eu conheci quem? Carla Candiotto. Carla Candiotto, hoje diretora da Pladeju, com Alexandra Golic, mas na época estava morando na Inglaterra e falou, cara, você está fazendo na Itália, vai para a Inglaterra, pô, você vai fazer o Desmond, tem que ir atrás do Desmond, que ela tinha feito o Desmond. E de novo, mais uma mulher me influenciando na minha vida, me levou, me convenceu de ir para a Inglaterra. E também tinha o fato da minha esposa na época estar morando lá também, que ela foi para a Inglaterra. Eu falei, quer saber, eu vou para a Inglaterra, vou enfrentar o inglês. Um trauma terrível. Aí acabei chegando lá, fui entrevistado pelo Desmond, que ele faz uma entrevista bacana, mas ele falou, seu inglês está ruim. Vamos deixar mais 3 meses e aí você volta. Foi o que eu fiz. Aí eu voltei. Depois de 3 meses entrei no curso, foram 3 meses de curso Beginners, né, introdutório, depois o Advanced com ele. E ele já pirou comigo, porque lá no fundo, é engraçado, eu vou e volto. Eu tenho muita influência de 2 caras, na verdade 2 séries de TV. Uma é Kung Fu e outra Cyborg. Por quê? Porque tinha as coisas da câmera lenta, das lutas em câmera lenta. Tchau, não sei o quê. E eu brincava com os meus irmãos, a gente pegava uma almofada, jogava muito como se fosse pesado. Minha mãe adorava, estão brincando, não estão brigando, estão brincando de brigar, não estão brigando de verdade. E aí fazia tudo em câmera lenta. Quando eu fui para o Desmond, eu comecei a mostrar as minhas coisas. E eu tinha uma qualidade no gesto que ele ficou espantado. Tanto que ele me chamava para fazer os exercícios junto com ele, para demonstrar. Só que eu não entendia muito de inglês. E aí ele me chamava, Franco, Fernando, Fernando. Aí ele vinha para mim e falou, well, now we are going to rehearsal, and then we are going to rehearsal. Aí eu ficava ouvindo, ele me corrigia. Ele terminava, bom, muito bem, turma, vamos agora, eu e o Fernando vamos mostrar uma coisa para vocês. Desmond, didn't understand any single word that you just said. Aí ele dava risada e tal, mas de qualquer forma fui criando um laço de amizade com o Desmond também. E eu já tinha feito a comédia dell'arte, aí o Desmond, aí encontrei o Philippe Goulier. Todos em Londres ainda? Tudo em Londres. Tudo em Londres. Primeiro depois, Itália, aí Londres. Em Londres, o Philippe Goulier, ele dava os workshops dele. Por quê? Como professor na escola dele, ele ficou no Lecoq 10 anos, depois ele começou a fazer um trabalho, ele e o Pierre Bilan, e tal, sempre na França. Mas 90% das pessoas que iam para a França estudar com ele moravam na Inglaterra. Aí eu falei, pô, vou para a Inglaterra. E ele começou a vir para a Inglaterra. E foi lá que eu consegui fazer. Conheci na Inglaterra um mímico maravilhoso chamado Phil Sherman. E o Phil, ele, marido da Roseli Funari, todos amigos do Fábio Lamatani, também me ajudou bastante, um grande amigo. Na época não era visagista não, ele era mímico. E aí o Phil Sherman falou uma frase ótima, você precisa fazer o Philippe Goulier. Por quê? Porque ele te faz se sentir tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno que você não tem medo de cair. Você fica perto do chão. Maravilha. Que é a história do clown. Né? Vai fazer clown, eu ficar aterrorizado. Ele fala, próximo! Ele é muito bravo, todo mundo fala, nossa, você passava. Aí eu entendi, fiz o curso do Goulier, só consegui fazer rir, foram 2 semanas integral de curso. Só consegui fazer rir na última hora do último dia. Foi bem difícil. Mas aí, como é que eu fiz rir? Através de um exercício que é de bufão, que é trabalhar o ridículo do outro. E aí ele virou para mim, você não quer fazer bufão? Pô, ele gostou muito do seu trabalho e tal, não sei o que. Eu falei, pô, tô indo para o Brasil, gostaria muito e tal, mas não dá. Tal. Acabei não fazendo de bufão, mas eu fiz jogo cênico e clown com Goulier. Tanto lá na Inglaterra, comecei a perceber que as coisas rodavam em falso, ou seja, tudo que eu ia, os cursos que estavam acontecendo, eu já tinha feito. Né? Então, sem querer, eu fiz mímica, clown e comédia dell'arte, que para mim é a base.
Podia ter feito bonecos, fiz um workshop de máscara de Bali, foi bem legal, mas é um trabalho oriental que eu falei, não, vou ficar mais no Ocidente. E começou a me dar saudade do Brasil, foram 3 anos fora, 1 ano na Itália e 2 anos na Inglaterra. Aí eu comecei a ver, eu não tenho nada para dizer para esse pessoal. Está todo mundo bem encaminhado, então eu vou onde estão precisando. Já deu. E aí eu voltei para o Brasil. Então foi isso, basicamente a minha formação. E aí uma coisa que eu percebo, conversando com as pessoas de teatro, todas as pessoas de teatro, falando no seu nome, é o mímico, é o melhor mímico, é o grande mímico. E aí uma pergunta interessante, quando você estava me contando agora no começo, que você falaram, não é bem dança que você faz, é uma outra visão, porque você começou a sacar uma gestualística que talvez assim, acho que a sua arte, o seu artístico se expandiu naquele momento. Em Londres, eu já fui em Londres algumas vezes e senti uma identificação, não sei se é geografia, se é cultura, um dia a gente vai saber, mas uma identificação sobre o que se é, o que se está fazendo. Você sentiu isso quando você entrou mesmo na mímica? Que aquele estudo, que aquele lugar te identificou então com o que você era, ou só foi um fato porque você já tinha constatado? Não, foi um fato já constatado. É que o estilo de vida britânico, e principalmente o londrino, é peculiar. Eles têm uma coisa muito bacana, eles são extremamente polites. E eles são ótimos, porque eles não estão nem aí com o que você está vestindo, corte de cabelo, eles não têm a coisa que o italiano tem, um pouquinho de guardar, qual é que você está usando. O brasileiro, então, nem se fala. Então, o britânico ele tem uma coisa, o londrino tem essa coisa meio neutra. Isso é bacana, porque não é o como você faz as coisas, mas a qualidade do que você faz. Então não adianta você, eu faço isso, não, do que você quer dizer? Não é só um virtuosismo, é o que é. Tá, tudo bem, você faz tudo isso, que legal, parede, fantástico, mas o que você quer dizer com isso? Né? Então, e eu gostei dessa facilidade que tem em Londres. Né? Eles mesmo dizem que é the most miserable weather in the world. Porque é horrível, ninguém quer morar em Londres, ninguém rouba um banco, vou para Londres. Não, né? Você vai para o Caribe, você vai ter o clima é horrível, mas tem sempre emprego e moradia. Então é uma mãe para quem está na Europa. De Londres você vai para qualquer lugar. Mas eu já tinha essa brasilidade, que é engraçado, porque eu não sou, por exemplo, nordestino. Então eu vejo o Antônio Nóbrega maravilhoso com o trabalho dele e com as raízes dele. Uau, todo mundo quer ver isso. Quando chega lá, o pessoal fala, sabe samba? Canta aí, dança aí, ou faz... Não, eu sou de São Paulo. São Paulo não tem nada de Brasil, né? Ou tem tudo de Brasil, e aí eu fiquei meio neutro, mas ao mesmo tempo me identifiquei. Londres é muito parecido com São Paulo. Então, nesse sentido é que a cidade lá me acolheu. Agora, conseguir abrir espaço é bem complicado. Eu tive uma oportunidade fantástica, que foi no The House, que é um restaurante cabaré em Hampstead. A garota, a diretora lá, ela percebeu que a maioria dos artistas que trabalhavam, a maioria dos garçons e barmans eram artistas pelo West End. Então foi, venham fazer coisas aqui. Então era um restaurante onde as pessoas performavam. Então cada um na sua área. E eu era o mímico. Então é divertido porque como mímico você pode fazer o tempo todo. Olha que interessante. Se você é cantor, tem que parar e vou cantar. Se você é um ator, para que eu vou fazer uma cena. Eu não servia as mesas em mímica. Que fantástico. Então isso dava uma pegada muito engraçada, porque eu servia de verdade, mas também servia em mímica. E às vezes, quando eu era meio coringa, porque tinha uma mesa que estava atrasada, o cara tá esperando a comida e tal, e aí falou, Fernando, vai lá na mesa tal, entretém eles. E eu vinha com o prato. E falava. O mímico que fala, eu sou uma ovelha negra da família. Sou meio latino. Aquela coisa, exatamente. E eu sei que eu performava, às vezes, das 10, 9h30, 10 horas da manhã, até as 11 da noite. Isso me dando um gancho muito grande, uma canja muito grande. E aí, lá me encontraram. Um cara que faz tubulação, junção de tubos sem solda,
Estava um publicitário, bebaço, come, show me sadness, show me you are happy. Ok, call me. Aí ele me deu um cartão, fui lá. Ele estava com uma campanha de lançamento desse produto e eu acabei fechando um contrato, na época, milionário, né? Eram 20 mil pounds, uma coisa assim, por ano. Né? E eu sei que meus amigos... Fernando! Aí virou amigo de todo mundo. Nossa, uma pindaíba. Mas aí eu fechei com eles e eu acabei fazendo uma apresentação, porque eles queriam alguém que falasse, que tivesse passaporte europeu, que falasse outras línguas, como português, um pouquinho de espanhol, comecei a aprender francês e italiano e tal. E aí eu sei que acabei, fui para Padova, fiz, ia fazer em Paris, assim que acabou tendo uns problemas técnicos lá. Eu sei que acabou não fazendo inteiro o trabalho e eu acabei voltando para o Brasil. Mas Londres é uma delícia, tem que ir vivenciar lá. Essa identificação que eu vejo, eu acho que, para mim, a percepção que eu tenho, que a identificação que você teve lá atrás com a mímica, ela é tão evidente, tão forte na sua vida, claro, determinante, mas, de uma forma geral, quando a gente identifica alguma coisa que gera o reconhecimento, né, que hoje você tem um reconhecimento de toda a carreira que você vem construindo, mas baseado nessa identificação que você foi seguindo. Isso que é fantástico, né? Porque a energia tem que ser do prazer. Você tem que estar bem. Eles lá na Inglaterra, eles falam uma coisa interessante, eles vêm falar comigo: Fernando, você gosta do que você faz. You're enjoying yourself. Né? E eu falei, por quê? Eu falei, aqui é trabalho. Como é que é? Aqui o cara faz como trabalho, não faz como prazer. E é isso que é importante isso, e é como eu ensino também. Eu não consigo ensinar de maneira, né, oriental, vai, militar. Aquela coisa assim, sem sentimento. Pelo contrário, todo mundo faz mímica. Todo mundo se expressa, principalmente nós latinos. Mas mesmo os outros têm toda uma gestualidade, etc. E eu dou vazão a ela, eu trabalho com o que você tem. Eu não quero que saiam Fernandinhos. Entendi. Um pouquinho a linha do Decru, um pouquinho a linha do Marceau, que essa coisa, o Marceau ensinava os esquetes dele. Em torno de 90 esquetes, então as aulas do Marceau eram ensinar os esquetes dele. Aí as pessoas saíam no Marceau e faziam os esquetes do Marceau. Eu vi Marceau pela primeira vez através de um turco, em Roma. Achei maravilhoso. Quando eu fui ver Marceau de verdade, eu falei, pô, mas eu já conheço esses esquetes. Aí me explicaram, ele ensina os esquetes. Então o cara demora uns 3 anos para quebrar com isso. Para começar a criar as próprias coisas. E eu, quando comecei a dar aula, eu falei, não quero isso não. Vou trabalhar a energia daquela pessoa, claro. Faz do seu jeito. E chegar às conclusões. Isso é importante, você se apropriar da técnica. Eu dei uma aula para a Regina Duarte, uma preparação para um espetáculo. A Denise Stock me chamou, queria que você preparasse a Regina em mímica. Ricardo Napoleão preparou um clown e ela ia dirigir a Regina textos da Danusa Leão. E aí a Regina, maravilhosa, nossa, eu considero uma das melhores alunas, não pela pessoa, por ser Regina, não, porque você pede, ela faz na hora, não titubeia. Ela é de uma disponibilidade absurda. A Denise falou, eu quero que ela tenha tônus, eu quero que ela precise um pouco mais de tônus, ela está um pouco molinha e tal. Eu falei, cara, tá bom. Aí comecei a dar exercício de circo, parada de mão na parede. Pô, a mulher foi lá e fez. E eu fiquei, uau. Mas teve um exercício que ela era lendo um jornal. E aí ela começou a fazer e eu comecei a falar, olha, não seria melhor assim, assado? Ela falou, não, olha isso aqui. Ela fez de um outro jeito. Eu falei, tá ótimo. Eu vi o jornal, enxerguei o jornal, então ela se apropriou da técnica e fez do jeito dela. Que pro professor, é o que a gente quer, o aluno buscando, fazendo a sua pesquisa, se superando e muitas vezes mostrando uma ótica que não é aquilo, né? Quebra mesmo, faz se você acredita. E funcionou. Né? A peça acabou não acontecendo, mas ficou uma grande amizade. Depois que eu dei aula para a Gabriela, me chamou para dar mais uma aula para ela. Ela quis fazer comédia dell'arte e tal, mais o clown. Falou, dá para mim a aula que você deu para a Gabi, que eu quero entender o que aconteceu. Porque realmente é uma transformação positiva. Né? Mas tem essa coisa do passar, né? Transmitir, deixar para o outro para que ele transmute, digamos assim. Legal.
Queria saber um pouquinho da sua peça, a peça que você fez, Alquimímica, que eu vi que são várias, e essa eu achei interessante porque é dentro do meu contexto. Eu queria entender, queria que você falasse da montagem, enfim, do que você tem de memória afetiva dessa peça. Durante os cursos, você vai criando esquetes. E durante o dia a dia, me chamam e falam, Fernando, eu tenho uma grana aqui para fazer uma apresentação de Dia dos Pais. Você tem alguma coisa? Tenho! Você pode mostrar depois da manhã? Claro! E tem que ter mais ou menos uns 10 minutos. Pô, é exatamente. E quando desligo o telefone, passo os 2 dias sem pensar, né, sem dormir, pensando no esquete. Então eu fui juntando ao longo de muito tempo esses esquetes. Quando eu tinha vários de assuntos diferentes, né? Esquetes cômicos e dramáticos. Eu falei, quer saber? Eu vou juntar tudo e fazer um espetáculo de esquetes de mímica. Aí como é que é o nome? Alquimímica, né? No sentido de alquimia da mímica, misturando as mímicas, né? E é interessante porque em alguns eu falo, em alguns desses, não é totalmente não verbal. As pessoas confundem pantomima com mímica. A pantomima já pressupõe tudo em mímica. Quando eu não posso falar, eu faço uma pantomima. Eu conto uma história e eu faço todos os personagens, né? Na mímica, você pode usar sons, você pode usar o verbal, mas a princípio você é um personagem só que está envolvido. Então os personagens em geral são invisíveis, mas também não é uma regra. Mas de qualquer forma, as pessoas também ligam para a história do cômico, e não precisa ser cômico, pode ser bem dramático. Eu fiz o espetáculo Cobrador, que foi muito forte, muito marcante, né? Onde tinha coisa, não tinha nada de cômico. Eram assassinatos, eu dei certo a cabeça de um cara, e não é nada engraçado, é impressionante, as pessoas ficavam chocadas, né? Então, na Alquimímica, eu uso um trechinho desse espetáculo, que foi uma performance que eu fiz no treinamento, né, pro espetáculo, e tem outros que eu fiz durante a aula, que o Desmond gosta muito, que é o 2001, Odisseia no Espaço. O Desmond, ele tinha, assim, trabalhava em grupos, e aí um dia ele falava, bom, o solo hoje é de, contava na lista, e aí nesse dia fui eu. Então todos fizeram sobre flutuação, que é um exercício que trabalha muito panturrilha e tal, que não é câmera lenta, as pessoas confundem um pouco, e eu fui fazer o meu solo. E eu tinha 15 minutos para criar. Caramba, ou eu flutuo na água ou eu flutuo no ar. Eu não gosto de viagem a fundo no mar, eu prefiro Jornada nas Estrelas. Eu vou fazer sobre o espaço. Me lembrei do filme do Kubrick, 2001. Então, eu precisava de uma urgência, porque na flutuação a dinâmica é a mesma. Então, é tudo o mesmo ritmo. Você quer correr e não consegue porque você tem impossibilidade de mudança de ritmo, né? No vácuo e tal, aquela coisa. E aí eu criei essa história do cara que recebe tá no meio de uma exploração lunar, ele recebe, volte para sua base, ele volta desesperado, o oxigênio está acabando. Então eu brinco com aquela cena que o Dave está tentando desligar o hall, aí ele fica só ouvindo a respiração dele. Ele sobe na escada, aí usa as onomatopeias, aí eu entro, tira o capacete, aí começa, chama a base, o que foi? O que é que vocês queriam? Eu falei, não, nós temos um recado para você, ouça com carinho. Parabéns, era o aniversário dele. Quer dizer, essas bobagens, né? O irmão ficou louco. Cara, como é que você conseguiu fazer isso em 15 minutos? Eu fui juntando informações. Então essa é uma das esquetes das 8, ela vai aumentando, porque a Alquimímica tem essa possibilidade, eu coloco uns novos, tiro, põe um velho, às vezes é só criança, aí tem um que eu não posso pôr, que é um chamado Love Me Tender, que na verdade chama Love Me Tender, é em cima da música do Love Me Tender, que é sexo explícito em mímica. Teve uma época que eu fiquei pé da vida, porque começou a ver a dancinha da garrafa, o erotismo na música, aquela coisa brasileira. Eu falei, sexo que vocês querem? Então eu vou criar uma performance de sexo explícito. E aí eu criei o Love Me Tender,
que é a música do Elvis tocando 3 vezes o amor em 3 fases. O amor na adolescência, o amor na fase adulta e o amor na velhice. A mesma sequência. O homem encontra uma garota, eles trocam beijos, vão para casa, ele oferece um drink para ela, dá um presente e eles transam. E é divertidíssimo que eu falo, eu estou sozinho, vestido, e vocês veem coisas. E é com direito a tudo. E, então esse é outro que às vezes entra, é infantil, então, sai Love Me Tender, entra outro. Então é uma maneira de ir montando. No total, acho que são uns 8 sketches. Nossa, que legal. Isso pode também ter um formato de stand-up comedy ou não? Não, né? Mas é interessante você ter falado em stand-up comedy, porque eu participei do 2º festival de humor, de bom humor brasileiro, do Multishow em 97. E eu era o único em mímica, todos microfone fazendo as coisas. E como eu não tinha nada contra, posso não usar o microfone? Pode. Aí eu fiz o meu quadro, O Homem Mais Forte do Mundo, que foi o primeiro quadro que eu criei. Menino, eu cheguei em 2º lugar, eu perdi para Cida Mendes, que fazia uma empregada muito doida, mas eu fui o único em mímica, cheguei em 2º lugar. E não é stand-up, porque o stand-up, na verdade, você conta o dia a dia e é muito verbal. Algumas pessoas falam, Fernando, faz stand-up, um mímico fazendo stand-up ia ser tão diferente, etc. Realmente, muitos stand-ups lá nos Estados Unidos, o Robin Williams, o Jim Carrey, o próprio Steve Carell, foram stand-ups, eles tinham uma base gestual muito grande, de expressividade muito grande. Mas eu tenho meus sketches, meu quadro stand-up, mas é basicamente a minha aula. Eu brinco que eu sou o Mr. M da mímica. Eu tenho um espetáculo que chama Tudo Aquilo que Você Gostaria de Saber sobre Mímica e Nunca Teve Vontade de Perguntar. Mímica, que saco, né? E aí eu faço mímica para quem odeia. Então eu falo sobre a técnica e faço 3 sketches, intercalando teoria e prática. É uma aula espetáculo, na verdade. Mas não seria... Não seria esse padrão. É porque você falando da mímica me veio um pouco essa ideia de mesmo não verbal, né? Porque os sketches, só, não sei se isso seria possível, mas você fazendo essa representação de mímica mesmo, né? Ia ser fantástico também, quer dizer, mais uma coisa, obviamente... Com certeza. Você tem um paralelo com o stand-up, porque na verdade o que acontece? O stand-up, ele não conta piada. O stand-up, ele fala da vida dele, ou da ótica dele com humor. Então, cada um tem a sua ótica. Entendi. Ele não cria, não é piadas que eu vou ler a piada como fazia o Oli Toledo, como, né? Vou contar a piada do... Não, eu dentro da história, o que eu acho, né? Ou coisas que me contar. Na mímica, você também não faz quadro de outro. Entendi. Então, se bem que alguns fazem isso, né? O Circo de Soleil compra quadros. Eu gostei do seu quadro, quanto é? Você vende. Eu quero vendo esse quadro para você. Aí vai um outro cômico e faz no seu lugar. Mas o quadro é seu, eles pagam para isso. É raro. Em geral, o mímico ele tem um trabalho autoral, assim como o clown também. Né? Na comédia dell'arte, aí já a coisa fica mais doida. Eu passei aqui um pouco para o Shakespeare, porque achei uma coisa interessante, eu queria te perguntar sobre isso. Shakespeare diz o seguinte, medida por medida. Se as nossas qualidades não se expressam, seria como se nós não existíssemos. E acho que tem tudo a ver com a mímica, porque o ser humano ele é totalmente gestual, porque é a simbologia do movimento, né? E a vida é movimento. Sim. Então a expressão, você saca pela expressão do movimento, imagina o quanto você deve se divertir quando você senta para fazer as observações. Você saca esses pensamentos, essa expressão que é inerente. Chega a ser até, o brinco chega a ser uma maldição. Porque eu não consigo ver as coisas de maneira normal, é sempre pela minha ótica, como um músico, né? Um musicista, ele está com o ouvido apurado, ele vê que está fora, desculpa, mas ali, né? E eu tenho isso com gesto. Eu criei uma coisa que ainda preciso colocar no papel. Não registrei, mas é assim, eu criei uma expressão, chama PEGA, P-E-G-A. Postura, expressão, gesto e atitude. São 4 coisas não verbais que expressam.
né? Eu vejo uma pessoa, a postura que ela está, eu já sei uma informação. Eu vejo a expressão que ela está física ou corporal, eu já sei o que ela está sentindo. Se ela tem um gesto e faz algum tipo de... Eu já entendi, é outra história. E se ela tem uma atitude, diante daquilo, levanta, senta, mexe, né? Também é outra coisa. Então, juntando as quatro, eu tenho essa percepção, né? Agora, o que ele diz é isso aí, você precisa pôr para fora. Só que tem uma coisa, a gente está aqui dentro. A gente não sabe o quanto está expressando. Por isso que precisa da visão de fora, da visão do diretor. O diretor é importante, apesar de ele ter poucos anos. Você sabe que o diretor só tem 150 anos. Sabia disso? Não. O ator tem 5.000. E o diretor O diretor 150. Então quando o diretor começa com muito nhenhenhen, fica amiguinho, você tem 150, eu tenho 5.000, segura a onda aí. Antigamente existia o dono da companhia, né? Alguém que era responsável, ele acabava tendo essa função de diretor. Mas hoje seria um diretor-produtor. E não tem uma coisa é outra. Tem os diretores produtores também. Mas você precisa de uma visão de fora. O Chaplin, ele tem um filme maravilhoso, né, que foi feito sobre ele, da BBC de Londres, se chama The Unknown Chaplin. Unknown Chaplin. Ou Chaplin que ninguém viu. Eles perceberam, através de latas de filmes que tinha guardado, isso aqui, que é isso? Que revelaram e eram os ensaios. Então ele se autodirigia. Entendi. Então tinha coisa, como é que ele consegue? Que genial. Eu falei, não, ele usava técnica, gastava uma fortuna na época, né? Mas ele se autodirigia. Ele se autodirigia em negativo. Nossa. É muito doido. Mas ele, então tem essa possibilidade. Então é bom usar a câmera e se autodirigir, mas é importante ter visão de fora. Então você acha que está expressando e não está. Não tá. Então o que a gente faz no treinamento ou na direção? Faz com que você passe do limite. Qual é a sua dor? Qual é a sua grande dor? Aí começa a cair na coisa da terapia. Não pode. Não pode entrar numa de terapia. Então você precisa criar uma persona, né? Então você tem você pessoa física, que está lá, não sei o que, fisiológica, etc. Você tem o profissional e você tem o personagem. Então o personagem vai beber da sua vida pessoal sem esquecer do seu profissionalismo. Então tem muito ator que fica possesso. Começa a fazer, sai de quadro, desrespeita o colega, embriagado de si mesmo. Não, é o personagem, eu criei, eu não sei o que, cara, mas você tem a luz, você tem o horário para chegar, você tem o horário para sair, você tem as suas responsabilidades, esse é ético. Então é importante desenvolver esse outro eu, né? Essa pessoa responsável. Quando eu dei a aula para jornalistas de uma rede de televisão que estava muito pasteurizada, né? Uma das repórteres falou, mas eu não sou atriz, por que eu estou fazendo aula de teatro? Eu não sou atriz. Eu tenho compromisso com a verdade, eu não vou fingir. Aí eu olhei para ela, é mesmo? Você não finge? Não, eu sou eu mesma. Que legal. Me pergunta uma coisa, como é que você dá notícia com cólica menstrual? Estou aqui, direto. Não, né? Você finge que não está com cólica. Você finge que não está nervosa. Para tentar manter a informação que você está passando. Então você atua, todo mundo atua. Porque as pessoas não sabem, né? Expressam isso, né? Se expressam. Mas é que você, na hora, é engraçado, o treinamento é muito isso. Eu faço muita comparação com dirigir carro. Quando você pega um carro a primeira vez, você pensa em tudo. Bom, tem que virar a chave, primeiro ponto morto, e daí acerta o espelhinho, óleo, tudo é pensado. Hoje você senta, entra no carro e faz, você não pensa nisso. A técnica para atuar é a mesma coisa. Você estuda para chegar na hora e esquecer. A caixinha preta vai lá e trabalha. Você joga informação e vai sair coisas que até você se espanta. Até já a próxima pergunta diz sobre isso. É criar um presente imediato. Você estuda, mesmo a mímica, todo o trabalho de interpretação. Você estuda, mas na hora você está criando um presente ali, né? Exatamente. Você está criando uma situação que você tem que se isentar de qualquer coisa. A técnica é deixar e ter com uma autoconfiança. Totalmente, exatamente. E outra coisa, ser verdadeiro.
e convencer o outro. Então o que acontece? Muitas vezes você fica pensando, eu vou fazer tal coisa. Não, faça, seja. Eu dou muito aula de improvisação, então assim, não dá para, às vezes o aluno fica lá pensando, eu fico, não, é para improvisar? Vamos lá, é isso que aconteceu, que deu para fazer naquele momento, e olha que solução interessante que apareceu. Muitas gags aparecem de improviso. A gente improvisa por duas razões. Uma é para criar, faço vários improvisos e depois junto, lapida e tem uma cena. E outra é em cena quando houve algum problema. Você vai e improvisa. O público não percebe, o público não sabe o que está acontecendo. Então você salva a situação. Tem que estar presente, você tem que estar ouvindo. Muitas vezes eu vejo atores, quando estão improvisando, outro fala, mas o que você acha? Onde está a coisa? Olha, o céu está azul. Ele acabou de fazer uma pergunta, ele te passou a bola. Responda, está escuro. Pode ser que tenha outra coisa aí além disso, né? Não ficar só fazendo o seu, não tem isso em teatro. Tem que escutar, né? Escutar, e mesmo sendo um solo, quem você escuta quando você está sozinho em cena? Quem? A plateia. Mas a plateia não participa da... Claro que participa. Como é que ela participa? Com o jogo cênico. E eu vou explicar. O ator entra em cena e fala, como estou feliz. A plateia fala, Agora se o ator fala, que lindo dia, olha como as pessoas estão, como é gostoso ver um dia ensolarado. A pessoa conclui, ele está feliz. Então não é é mostrar, não é o contar, né? Porque se você conta tudo, é a pantomima mal feita. É uma flor. Já entendi, vai, carry on, né? E eu gosto de trabalhar muito com literatura. Eu faço as coisas e a plateia preenche. Isso é o jogo ser, participar. Você deixa uma abertura para o que vai acontecer naquele presente, né? Exato. Isso tem a ver com a improvisação? Totalmente. Porque se o público está diferente, você muda. Entendi. Porque tem artista que fala assim, esse público não entende. Esse público não arte. O público tem sempre razão. Eu brinco que nós, em cena, somos uma aposta. Porque o público paga antes de ver a peça. Está apostando em você. Então, cara, vocês apostarem em mim, eu vou dar para vocês, às vezes, um pouco mais. Né? E aí o que acontece? O público volta, o cara vem e fala bem. Claro. Né? Eu brinco assim que em restaurante você paga depois. Por quê? Porque às vezes não paga, tá ruim isso aqui? A gente tem a obrigação de fazer jus a essa aposta. Então a gente é 100% logo no começo. Então já entre. As pessoas falam assim, seja mais natural. Né? A pessoa que fala mais natural, ela cai de energia, porque o natural ela queria estar dormindo naquela hora. Não, seja natural com energia. Porque existe uma expressão que eu uso sempre, seja extraordinário. Porque o dia a dia é importante, você tem que saber passar isso com energia, porque você cria foco. Né? Você cria um foco em você. Tem dia que você está legal internamente, todo mundo olha para você na rua. O que aconteceu? Por que eu estou... Todo mundo percebe, você está com energia, porque aconteceu algo bacana. Né? Isso está latente. Né? Quando eu vejo algumas alunas assim, sorridentes, falando, a noite foi boa, tá com sorriso, mas que isso, que bobagem, tá com o namorado novo, alguma coisa assim. Porque você reflete. Porque o ator, ele é cristalino. As pessoas confundem com a história do fingidor. Né? As pessoas falam assim, você é ator? Será que está dizendo a verdade? Imagina, eu vejo aqueles programas de reality, você estava atuando o tempo todo e não sei o quê. Mas que isso? O ator é cristalino. O que ele precisa é aceitar a realidade do personagem e usar essa coisa de expressar facilmente da personagem. E o potencial artístico dele também explorado, né, pela improvisação, por tudo que ele constrói, né? Exatamente, pelo treinamento. Mas principalmente você tem que acreditar, porque se você não acredita, você passa, aí fica o canastra. E é impressionante, Alexandre, você pode perguntar para qualquer pessoa de qualquer classe social. Você fala, como é que está aquele ator? É ruim.
Como é que o porteiro tem condição de julgar? É ruim, rapaz, não convence não. Aí você vai falar com o médico, não sei o que, o doutor, fala, não estou gostando da novela, aquele cara é ruim. Como é que pode? As pessoas falam, não tem base nenhuma, porque é verdade, você me convence ou não. Né? Agora, às vezes convence tanto que acha que é verdade. Eu explico. Uma vez eu tô... Meus alunos já falaram, Fernando, você conhece o Fábio Assunção? Na época ele estava fazendo celebridade e tal, a novela, ele fazia um vilão. Você conhece o Fábio Assunção? Ele é mau, né? Não, o Fábio é ótimo, é um doce de pessoa. Não, você percebe que ali dentro... Não, gente, pelo amor de Deus. Você é ator, você não está vendo o que ele está interpretando? Uma Beatriz Segal, acha que é do mal. Por que é do mal? Fosse assim, as pessoas que fazem, né, coisas só heróis também são maravilhosas. E ninguém é 100% mal, né? Todo mundo tem tudo. As duas, exatamente. Mas eles achavam que não, que era... Mas eu escutei isso falando isso, é interessante você falar, porque foi acho que tão forte aquele personagem que ele fez, fala, não, mas ele é assim mesmo, na vida real, eu escutei muito isso. Imagina, né? Que o cara... algo deve ser legal também. Muito. São bons artistas. Que legal, estão achando que eu sou... Mas que o pessoal xinga na rua, menos gente, né? Menos. Legal, vamos lá. Falando mais da mímica, ela me parece que tem a origem inerente e figurativa do que a gente já falou, do movimento universal da vida, que não é limitada ao alcance da espécie humana. Então, por exemplo, as pessoas, sem ter consciência, são mímicos. Sim. Todo mundo, nós somos mímicos. Sim. Né, Fernando? E por que isso? Por que a gente criou, né, essa gestualística? Por que tem esse movimento, tem essa necessidade de expressão? Mais que seja um eremita, ele está expressando alguma coisa. Quer ver uma coisa? A linguagem falada, né, ela foi desenvolvida depois da linguagem gestual. Se a gente for voltar lá nos nossos ancestrais, né, primeiro não existia falada e era só no gesto, as expressões. Né? E a mímica, do grego mimes, é imitação. Então, no final do dia, eles se reuniam, a tribo se reunia e cada um ia contar a sua história, como é que foi a caça, como é que foi que você encontrou tal coisa, eu vi um raio caindo, eu preciso passar isso de algum jeito. E aí você mimetizava, você imitava o que aconteceu. Existe na natureza imitações, mimetizações, que a gente chama, como camuflagem, né? Ele vira, um camaleão, um polvo, pega para sobreviver. Mas quando a mímica ela se transforma em comunicação, é aí que a gente chama que é uma linguagem. Entendi. O que acontece? É inerente da gente, mas tem coisa engraçada. Como é que é não? Como é que você faz não? Qual é o gesto que você faz? Você faz não. Você faz assim. Agora imagina você pegando uma papinha, entregando para uma criança, a criança não quer. O que ela faz? Você está recusando. É engraçado, né? Você fala, pô, mas não tem. E é uma coisa um pouco mundial, assim, universal. Apesar de que, por exemplo, como é que é assim na Índia? É hilário. Eu conversei com um Babaji, que é um grande mestre espiritual indiano, quando eu tive um retiro, né? Não na Índia, mas aqui no Brasil, e ele precisava ofertar um presente para ele. Ele ia olhar o presente e ia dizer para você coisas sobre você, né? E aí eu fiz um desenho, eu fiz um desenho dele. Pô, eu fiquei tudo feliz com o desenho assim. Desenho, né? Aí eu levei para ele, ele pegou o desenho e fez. O cara não curtiu, né? Não, porque sim. assim é assim para eles. Não sei de onde veio, mas olha que interessante. Essa novela que eles estão falando disso, tá reprisando o Caminho das Índias, eles ficam assim. Eles ficam assim quando eles dizem assim, o concordar, sim, né? E tem uma coisa do concordar, de novo entra na mímica. Quando a pessoa imita a outra, é um sinal de que está concordando. Então quando você chega para um bebê e faz e o bebê vai imita você, significa eu gostei de você. Então imitar também é uma forma de dizer ok, né? Agora se você vai contra a pessoa, e tem aquele Corpo Fala maravilhoso do Pierre Rieu e o Roland Tompakov, um dos poucos que a gente tem sobre psicologia e gesto,
ele fala sobre isso. Eu estou fechado, eu não estou olhando, eu não estou direcionado, mas se eu estou feito um espelho, é porque existe uma concordância. Então isso é uma coisa inerente do ser humano. Claro que entre os latinos isso é maior. E por quê nos latinos? Por quê? Calor. Questão geográfica. Questão geográfica. Quando eu tenho o calor, eu fico distante. Então você vê o caipira, digamos assim, o cara da terra, ele fala alto e gesticula muito. Ah, seu João, passa lá em casa, não sei o quê, blá. É tudo muito grande, né? Quando você vai para a cidade, onde o clima é mais frio, né, digamos assim, frio no sentido do relacionamento e também, às vezes frio também nos países nórdicos, você tem que falar pertinho. E quando eu falo muito perto, eu não posso ficar expressando, só estapeio a pessoa, né? Então é tudo mais fechado, né? É tudo mais contido. E o ator inglês, por exemplo, ele fala tudo ali. Você vê o Anthony Hopkins falando, não mexe em nada. Isso é caramba, que medo desse cara. E aí você fica com uma atenção totalmente nele, no texto, na interpretação. O que ele está dizendo, não como ele está dizendo. Exatamente. Aqui no Brasil, a gente fala algumas coisas, o cara te xingou. Ei, seu filho da... Você quer... O cara tá te xingando, mas tá tendo um tratamento amistoso. O que é? É o jeito. Agora, se você para e fala, vai tomar, vai não sei o quê, vai, a pessoa fala, nossa, ofendeu, por favor, se retire. Pô, qual é o problema? Eu tô dizendo, por favor, se retire. Posso falar, por favor, se retire. Por favor, se retire. Pô, muda completamente, não, tá dizendo a mesma coisa. Então, o inglês tem essa forma onde o que é dito é mais importante do que o como é dito. Né? Por isso que dizem que eles são frios ou não são frios? Imagina! Os americanos também têm uma distância, né? Eles mantêm uma coisa de gestualística mais fechadinha. Que é privacidade. Eles são muito preocupados com isso. Não passa dessa linha, esse é meu território. Né? Mas é divertido porque quando vem para o Brasil você fala, como é que é? Posso abraçar? Posso beijar? Eu posso gritar? Posso falar, pode, bicho, tá aqui tranquilo. Eu brinco que um inglês precisa de pelo menos uns 2, 3 litros de cerveja para ficar normal. Porque um país onde a criança do jardim da infância veste terno e gravata, complica. Não tem o certo, não tem o errado, só o jeito deles. O que é legal é que essa repressão gestual, de expressão, fez com que surgissem coisas que quebrassem, como o movimento punk, como o próprio teatro inglês, essa coisa para fora, né? Grandiloquente e tal. E depois já volta a coisa mais naturalista da TV e do cinema. Quais são os gestos da realidade mundana que mais te chamam a atenção, assim? Alguns. Que mais te chamam a atenção na hora que você sai na rua, que são recorrentes, claro, da realidade mundana, mas que você fala, puta, isso é um... Na verdade, alguns gestos são abreviações de coisas grandes. Tem um grupo chamado Quadricômicos, que é o Eli Darugi, o Fábio Matami, a Gisela Arantes e o Eduardo Marques, que estudaram com a Denise Stoltz. Eles fizeram um espetáculo bem interessante. Coisas que eram grandes e que foram reduzidas para o convívio social. Então, quando eu estou estudando, eu faço... Na verdade, no primitivo era... Entendi. E foi reduzindo para uma coisa sutil, né? Ou quando você vê isso naquele filme Lie to Me, né? Que o Tim Roth fica analisando os gestos das pessoas, é que a pessoa fala alguma coisa para ela, faz... Esse pequenininho, na verdade, eu não posso fazer isso, né? Então eu só faço o gesto ele está lá contido, né? Então nessa coisa o dia a dia vai absorvendo e você começa a observar. A pessoa fala alguma coisa, eu tive uma aluna, também cuidado aí, que tem essas exceções. Eu tive uma aluna que ela teve um problema de sobrancelha, né? Algum tipo de paralisia, ela era assim. E eu comecei a dar aula, ela ficava... E eu falando, ela...
E eu olhei para ele e falei, eu sei que você está duvidando, mas eu vou chegar... Eu duvidando? Como assim duvidando? Aí eu falei, ah tá, tudo bem. Ela tinha sobrancelha assim, eu falei, caramba, que merda. Então a gente vai, né, vai chegando nessa coisa. Quando você falou de realidade mundana, né, a que se refere? Gestos obscenos, essas coisas? Não, eu falo da nossa vida mesmo, dessa vida de trânsito, de banco, de pagar contas, dessa vida cotidiana. Tem assim. alguns gestos, é engraçado, né? Nos Estados Unidos, quando você quer mandar o cara tomar, né, você levanta o dedo médio. Né? Você está simplificando, fala, enfia isso no, né, seu devido lugar. Né? Sabe como é que é na Inglaterra? São dois. São dois? Você faz aqui, ó. Isso quer dizer fuck off. Não sabia. Você não faz assim, você faz assim, fuck off. Né? Na Itália, Aí. ó, você vai ampliando, né? É a banana que a gente fala aqui, mas lá é isso. Tem um maravilhoso que eu vi uma palestra do Jacques Lecoq sobre adeus, né? E ele fala assim, alguns países latinos, né, como o Brasil, como é que é o adeus? Você está na estação de trem, você faz esse gesto, e o trem vai embora, e você amplia, quer dizer, eu estarei aqui quando voltar, eu vim, me veja, e guarde na memória, eu aqui. Isso mesmo, fantástico. Como é que faz o italiano quando está na estação de trem? Ele faz aqui, ó. Tchau, arrivederci. Ele faz aqui, volta, não se demore. Arrivederci, tchau ragazzi, tchau, tchau. Como é que faz o francês? Como o Lecoq é francês, ele podia dizer, ele faz adieu, au revoir, adieu, vaza. Vaza daqui, né? E aparece, o pessoal dá muita risada, mas é um pouco isso mesmo. Quando você chega e faz assim, não é venha, vá, mas estarei, né? Não queria que você fosse, né? Como se quisesse pegar você, e por aí vai. Então os gestos no cotidiano tem essas E é escutar com o olho, né? Pelo que eu vejo, você é uma pessoa que escuta com o olho e enxerga com o ouvido. É isso, né? É o falcão, né? A águia, que enxerga não sei quantos e analisa, metros, analisa qualquer movimento. Você já porque você não mente com o gesto. Essa é uma grande sacada. Você pode dizer, estou tão feliz, você não, está tenso, estou bem, eu estou bem. Não está bem. Não está legal. Então essas análises. E é engraçado o que você falou, que é olhar com o gesto, ou escutar com o olhar. Na comédia dell'arte tem isso. Se eu olho, eu estou ouvindo. Se eu não olho, eu não estou ouvindo, que permite fazer os apartes. O ator vai para frente, fala com a plateia, o que está do lado não pode estar vendo. Ele disfarça, finge que não está vendo. Se eu não estou vendo, eu não estou ouvindo. Olha que interessante. Olha que interessante. Fantástico. É o jogo da máscara. É o jogo, né, da máscara. Legal. Aqui, vamos finalizar. Eu queria saber sobre, para se destacar na vida, né, como você pensa. A gente está falando que você foi uma pessoa desde muito cedo, que teve muita atuação na sua vida, por todos os seus estudos e tal, pelas perceptividades, pela voz do povo, tudo que foi fluindo, que fez você se destacar na vida, e você hoje, até eu também li, você foi um dos fundadores do Globo, né? Sim. Em São Paulo. Sim. A gente falou, você é fundador desse lugar. Sim. De mímica. O que faz a gente se destacar na vida, Fernando? Você falou um pouco do prazer, claro, identificação a gente falou, mas o que você pode falar mais sobre isso? Olha, eu, por ser professor, né, orientador, tenho muitos alunos, pessoas que eu oriento, ensino, eu digo o seguinte, você tem que se ouvir. Quando você faz uma escola, você está fazendo escola não é necessariamente para ser ator, mas para identificar se é ou se não é. Isso não é ruim. Eu queria ser ator. 99% dos diretores tentaram ser ator e não conseguiram. Por quê? Porque não são dirigíveis. O diretor tem ideias próprias. O ator que é diretor, né, assim, que
acha que é ator, mas na verdade é diretor, ele começa a conflitar com o diretor. Não gostei disso. Faça. Não, mas começa a se justificar muito. Pode ser que você não seja diretor, não seja ator, seja diretor. Talvez você não seja ator, você seja um figurinista, você talvez seja um cenógrafo, você talvez seja um produtor, né? Agora, para os que são atores, querem aparecer, querem se exibir. Então, você se sente bem estando em cena, você se sente bem debaixo de refletor. Eu cheguei a tentar ser bonequeiro, titiriteiro, como eles falam. E aí eu sei que eu entrava pro meu boneco, tinha um corredor de luz, e eu começava a manipular, aí o diretor falava, não, para trás, Fernando, o boneco está no escuro e você está na luz. Ah, desculpa. Quando eu ia para o escuro, eu murchava. Não é, e tem gente que quer isso, eu não quero ficar na luz, mas o boneco vive por mim, né? Então, eu acho que para se destacar é muito amor, porque é o que você vai fazer pro resto da sua vida, né? A Denise Stoppers, quando eu falei, eu sou mecânico de precisão, eu vou lá para a Europa, eu vou estudar mímica, a Denise falou, Fernando, não se pode servir a dois senhores, né? Meio católico e meio bondone, né? Mas ou você vai ter que optar uma hora, não dá para fazer as duas coisas. Você tem razão, e foi o que eu fiz. Quando eu estava na Itália, eu encontrei um grupo de atores que sobreviviam fazendo arte, eu falei, eu quero isso para mim. Foi quando eu abandonei a publicidade, as coisas dos desenhos e tal, para ser eu o desenho que eu fazia. Então essa vontade de mostrar e não ter vergonha. Alexandre, as pessoas ficam buscando trabalho, só trabalho top, eu só quero ser protagonista, né? Faz os pequenos trabalhos. Faz as coisas, não se leve muito a sério. Ah, mas que mico, não existe mico. Existe você deixar aquelas pessoas que estão te vendo feliz. Eu utilizo muito a câmera, né? Eu vejo o público que está me vendo, mas eu percebo também a minha plateia são os técnicos que estão ali vendo se eles estão dando risada, porque tá bom. Não tem como ouvir a câmera, né? É uma lente, né? Então eu acho que para se destacar é gerar energia querendo aparecer. Nós nascemos para brilhar. Quem é artista é para brilhar. E nós temos essa função social também. Quem não é artista, quando vai no cinema ou vai no teatro, vira o personagem. Então nós damos a liberdade. Eu posso enlouquecer. Então eu tenho o aval, né? O palhaço, né? Ele vai lá e faz absurdos, né? E tem o aval para ser louco. O engenheiro não pode. O cirurgião não pode. Então ele vai no teatro para extravasar. Você já viu como é que você sai de filmes de ação? Os filmes religiosos, você sai todo filme romântico. Né? Então é ótimo. Um dia eu ficar na Pindaíba, eu vou pedir esmola, não importa de filme religioso, filme. Né? Por favor, Dia dos Pais, tá cheio de velhinho pedindo esmola. É uma maneira de tocar, né? Então acho que é por aí. E é uma profissão de fé. Vai dar certo. Se você não acreditar que vai dar certo... E de se encontrar também, né? Porque se você não se encontra... Passa para outra coisa também. Ou então guarda aquilo. Também não joga nada fora. Isso eu aprendi. Não joga nada fora. Joga coisas materiais, coisas, experiências, guarda com você. Uma hora você vai poder usar. Às vezes eu tenho um aluno que tem sotaque. E aí o cara fala, tira o sotaque, mas guarda o sotaque, não perca o sotaque. O dia que precisar de alguém que fale com esse sotaque, você já sabe. Olha que legal, mas tenta uma neutralidade, porque senão você limita o seu trabalho como ator, como atriz. Mas é basicamente essa, de novo, é redundante, mas é a linha do prazer, se está se sentindo bem. E não se deixar abater pelas críticas. As críticas construtivas, negativas, são ótimas. Tá ruim aqui, tá... e vamos tentar de novo, tenta de novo. Goulier fala uma frase ótima, se não for hoje, é amanhã. Se não for amanhã,